mais uma vez estar aqui, né? Vinícius, família, vamos falar assim, né? Família Rafa, glória a Deus. E eu louvo a Deus porque a vida de vocês é uma inspiração, não só para mim, para minha esposa, né, que a gente conversa muito sobre vocês, mas para alguns irmãos da nossa igreja, né, que vê o que Deus vem fazendo na vida de vocês. E esse é um momento, eu digo assim, que é um momento de Paulo na Arábia, né? Se preparando para algo novo e grande. Yes. Glória a Deus. É que a gente não está muito acostumado, né? Com os espaçamentos de Deus, mas Deus trabalha com espaços. Glória a Deus. Só puxar um pouquinho o fiozinho. Isso. Obrigado. Então, a gente, na verdade, assim, as lacunas deixam um pouco preocupado, mas o Senhor diz: fique em paz, tudo faz parte. Aleluia. Está tudo dentro do propósito de Deus. E ainda uma coisa, irmãos, né? Ouvindo servos de Deus, eu vejo que o caminho que Deus colocou eles, hoje, servos de Deus assim que foram honrados por Deus nessa nação. Eu vejo que o mesmo caminho, pastora, pastor, Deus está desenhando em vocês. Está desenhando. Ele está fazendo esse caminho, né? E o nosso sonho, nosso desejo maior é vir, é contemplar logo esse avivamento que estamos aguardando. Em Pedro diz que a gente tem que amar a vinda de Jesus. E eu faço uma associação: a gente tem que amar o avivamento, pois ele precede a vinda de Jesus. A gente tem que amar a vinda de Jesus, Pedro fala, mas a gente tem que sonhar absurdamente com o avivamento. Amém. E não deixar que as pessoas achem que é uma utopia o avivamento. Não, o avivamento é real, de tempo em tempo ele vem no mundo. Ele vem no globo, o avivamento. E essa igreja aqui, esse ministério, como o nosso trabalho, que somos corpo unidos, né? Estamos aqui porque somos irmanados e unidos. Nós somos o avivamento. Amém. Triste dizer que algumas igrejas, comunidades, não estão preocupadas com o avivamento. Eles querem apenas bater o cartão da vida, né? Cumprir a tarefa e pronto. Aquilo que Jesus falou, fazer só o que foi mandado, tá bom. Não quero me envolver muito não. Mas avivamento é exposição. Estudamos avivalistas como aqueles homens se exporam. O Senhor diz: você vai se expor. E exposição é propaganda da parte de Deus positiva. Né? Para o mundo, para o diabo, é negativa, mas para o reino é positiva. Prega o evangelho a tempo e a fora de tempo. Exposição. O Senhor diz, né, na sua palavra, que a gente tem que se expor mesmo. Nós vamos correr riscos. Riscos de ser taxados, riscos de sermos presos, riscos de sermos cancelados. Isso é o que mais acontece, né? Cancelados, lacrados, riscos e mais riscos. O Senhor diz: é até bom, porque eu uso isso como um marketing do céu. Aleluia. Deus tem um marketing poderoso nessa área aí, além da visão dos grandes visionários terrenos. Aquilo que parecia, como louvor, aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia
Então, Deus trabalha nessas entrelinhas, nessas brechas. Deus, Ele gosta desse caminho. Deus não trabalha no plano central humano, do entendimento humano. Ele trabalha nas entrelinhas, pelo menos no entendimento humano, nas brechas. Daqui a pouco Ele aparece com toda a glória, para confundir os sábios. Amém. Então a igreja não pode perder, eu, igreja, você, igreja, a gente não pode perder essa informação valiosa. Nós temos informações valiosas, pastor Vinícius, daqui da palavra que passa em servos de Deus, que gerou testemunhos. Glória a Deus, ouvindo muito, servos de Deus, parece que da banda do sul da nossa nação, Deus levanta homens assim com uma qualidade, a gente nasceu numa linha pentecostal assim, conservadora. A gente via muito os homens de Deus lá do norte, Napoleão Falcão, isso, aquilo, mas hoje a gente está vendo que Deus está indo do lado do sul da nação. Subirá Hermínio, está levantando jovens ali que está assustando até autoridades. Se eles se levantarem, sai da frente. Mas o reino de Deus é uma constante germinação. A gente está conversando, o reino de Deus é um organismo vivo, não para. Chegou um tempo na história, queimaram todas as Bíblias, isso é fato histórico, queimaram as Bíblias e não tinha tecnologia para poder pôr nas nuvens, nada, guardar, dependia tudo isso daqui, da matéria-prima, não tinha mais Bíblia em lugar nenhum, as igrejas esvaziaram, porque o mundo entrou, chamado no tempo das trevas, idade das trevas, e foi aquele negócio horrível, aquele negócio que alguns servos de Deus, famílias cristãs, falaram: agora acabou tudo. A desesperança, ela ganhou uma forma tão grande que dava a impressão que Deus era uma fábula. Deus só deixa isso chegar perto, para depois Ele entrar em cena. Por que Ele faz isso? Alguém diz: mas isso é uma tortura? Não é tortura, isso faz parte da onisciência dele, da grandeza dele, da soberania dele e do controle e do comando de tudo. Queridos, ninguém explica. Eu vou dizer que houve uma ação divina no mundo, e olha só, que tudo começou a vir favorecer o lado do cristianismo. E como estava faltando Bíblia, isso aqui é história da caminhada cristã no mundo. Como estava faltando Bíblias, e eles começaram a ficar, e agora, preocupados com a sociedade está começando a se formar e tudo mais, até pessoas que não eram cristãs dizendo: eu sinto falta de uma Bíblia. Eu sinto falta de uma Bíblia. Houve um incentivo da parte dos governos, da parte até da nobreza, em investir, abrir caminhos para quem fundasse, criasse uma gráfica. Ou seja, quem tivesse uma gráfica não pagava imposto e ganhava benefícios, isso, aquilo, tudo para fazer Bíblias o mais rápido possível. Fala se isso não é a providência de Deus. Aleluia. E diz que, dependendo, isso aconteceu na Alemanha, na Suíça, aconteceu em vários países. Então, a fonte de renda durante um período de muita gente foi abrir gráfica. Nosso Deus é estrategista. Em menos de 2, 3 anos, o mundo estava, no tempo que as Bíblias foram queimadas, agora com as gráficas abertas,
estava, segundo pessoas que fizeram uma estimativa, estava com 25 vezes mais Bíblia no mundo. As gráficas eram de dia e de noite. Gráficas que trabalhavam de dia e de noite para fazer Bíblia, ganhavam, alguns ganhavam até assim, como que eu posso dizer, honrarias, né? Além da ajuda do governo, isenção de imposto e um monte de coisa. Vocês estão entendendo? Sim. Quem segura Deus? Aleluia. Quem segura Jesus? Quem segura o projeto dele? Ele é dono disso. Mas porque ele deixou chegar na idade das trevas, na era das trevas, doença, desânimo, tristeza, caos, mas a luz brilha no meio do caos e das trevas. Então Deus, Ele sabe deixar a história gloriosa. Ele sabe. E Ele vai deixar a nossa história bonita. Tem coisa ali. Isso ninguém tira do coração, do peito do povo de Deus. Amém. Se dá uma andada por aí, é agora que o cristianismo está ganhando corpo e qualidade. Eu estou vendo as igrejas ganhando qualidade. Diminuiu. Houve um enxugamento. É igual o nosso corpo quando está inflamado, quando está muito intoxicado. Houve um desintoxicar da igreja. Ficou aqueles que são nutrientes vivos. E o Senhor diz: eu não preciso de 32 mil, eu preciso só de 300. Aleluia. 300 mais 300 para valer. 300 que não põe a boca no rio, bebe aqui olhando para todo lado, olhando o movimento, a informação com ele toda hora, atento, antenado. O Senhor diz: antenado com o reino, Amém. antenado com o andamento mundial ao qual o Espírito Santo está mostrando para aqueles que têm visões. Então, antes de ler aqui a palavra, a gente vê essas coisas. E eu estou aqui como também um servo de Deus, que algo queima no meu coração, que do sul da nossa nação para cá, para São Paulo, vai vir chacoalhar para o Brasil. Amém. Aleluia. É triste dizer, né? Que lá no Nordeste, eu amo o Nordeste, a gente tem trabalho lá na Bahia, mas é triste dizer, irmãos, que dali é que tem maior número, só uma pincelada aqui, número de senadores, deputados, né? Maior número de lá, infelizmente, né? No âmbito da política. Agora, no âmbito espiritual, a gente tem o sul da nação, a parte sul. Houve um sonho uma vez, pastor Vinícius, sonhos de alguns servos, conservadores brasileiros, de dividir, desligar o sul do Brasil. Já ficou sabendo isso, né? Está até em projeto. Eles não vão deixar, né? Mas por que isso? Até eu creio que até o próprio Deus vai dizer: não, eu vou precisar de você para dar um chacoalho nessa nação. Vamos pegar de São Paulo para baixo. Então tem gente aqui que o coração dessa parte para baixo arde, né? De uma parte para cima mais branda, mais sossegada, ou então está tudo bem, né? Queremos, mas o povo da briga é aqui. Eu não estou aqui sendo territorialista, dividindo, partindo, nada, mas é uma realidade, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. E se você pegar a história bíblica, Israel foi dividido, né? Judá
ao norte, Israel, o sul, não é isso? Judá. A gente vê que Judá, a terra de Judá ali, ele ficou com duas tribos, e ao sul com as 10. Teve problema tanto no norte como no sul. Mas o Messias, ele nasceu do sul, nasceu de Israel, nasceu de Belém. Belém está dentro das tribos, do sul. Ele é chamado de leão da tribo de Judá. Olha que contraste. Deus ele pega tanto lá o norte como o sul. Ele não pega o norte e descarta. Ele não pega os árabes e fala, vocês não servem, e só os judeus servem. Ele usa os dois. Jesus vem com o nome da tribo de Judá, mas a ascendência, a grandeza dele vem de Israel. Ele vem de Israel. Por que eu estou falando isso? Olhando pela linhagem de Maria e José, a genealogia. Mas profeticamente, ele vem da tribo do louvor. Eu creio que de Judá ele vem só por causa do louvor, Ele vem por causa de fatos e acontecimentos. Então eu faço uma associação. Assim como Deus confiou, houve uma nação mais forte nas tribos de Israel do que de Judá ao norte, assim será. O nosso Brasil está dividido. E onde tem divisão, Deus ele sabe onde vai investir mais. Onde tem coisa que mais condiz com Ele, que glorifica, que está junto dos seus sonhos e planos, ali Ele vai agir. Aí em cima disso eu sinto muito forte, que de São Paulo para baixo o avivamento vai pegar forte. Amém. Aleluia. Vai brotar dessa parte para todo o Brasil. Aleluia. Vai brotar. Porque ali é onde está sendo investido e semeado mais no reino. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, no norte, no nordeste, tem igrejas gigantescas, riquíssimas, mas todas irmanadas com política. Você vai no Amazonas, a política, Então está muito forte. Eu fui na Bahia esse ano 2022, não sei se vocês lembram, na cidade ali de Ilhéus, Itabuna, teve uma chuva, deu enchente, arrasou várias cidades. Sabe quem ajudou aquelas cidades? E tem igrejas ricas ali, daquela região toda. Foi a igreja que teve nome e força de peso em toda a região. Foi a igreja do Luiz Hermínio. Saiu do sul para ajudar o norte. Meu Deus. Vocês estão entendendo isso? E eles ganharam muitas almas e tem vários pontos de trabalho agora. Deus honra também, Glória a E acaba Deus. honrando. Glória a Deus. Alguns dizem se foi estratégia, foi nada, foi coração. Porque quando chegou lá era uma terra devastada, destruída, ninguém quis pôr a mão. Mas o sul foi pôr a mão no norte. Eu já peguei isso como um sinal. Fico atento aos sinais. Eu estava lá pregando a palavra de Deus, irmãos falaram. E eu fiquei assim. Eu falei, gente, aqui nessa região tem gente famosa, gente grande aí. Mas a ajuda veio do sul, veio de Itajaí. Então Deus é Deus, irmãos. Honra quem tem honra, E eu estou feliz de estar aqui. Eu gostaria de deixar uma palavra aqui que veio ardendo no meu coração. É um Salmos, livro de Salmos. Glória a Deus. Livro de Salmos,
Então, a gente fala, Salmos não tem capítulos, mas é Salmo de número 34. Aprendemos assim, porque são livros, né? Versículo 1 diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Pai querido, o Senhor me ajuda a transmitir. Teu Espírito se move em nós. Eu não gostaria, Pai, de usar jamais minhas ideias. Sonho e desejo que o Senhor me faça a boca tua nessa noite. Mais e mais também, por causa do que o Senhor tem neste lugar. Amém. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, que também significa continuamente, e o seu louvor estará, mais uma vez, acho que ele fez isso para não repetir a mesma palavra, estará continuamente na minha boca. Para não haver um vício aqui de linguagem, então ele falou todo o tempo e continuamente, 2 vezes. Lembra Jesus falando em verdade, ele repetia duas, dava uma frisada, em verdade. Aqui está dizendo todo o tempo, depois continuamente, é a mesma coisa, né? Todo o tempo, em todo o tempo eu louvarei ao Senhor, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. E se pegarmos louvor, como eu estava falando, que Judá significa louvor, e de onde Deus esperava o louvor saiu do outro lado, né? Saiu em matéria de território, não saiu de Judá. Jesus é o leão de Judá, mas o louvor veio do sul. Vai entender isso? Né? Deus, ele mostra que ele quer de um lado, mas falhando ali sai do outro. Mas sai. Onde não sai, se não sai de um grupo, vai sair de um novo grupo que Deus vai mandar. Amém. Às vezes a gente esperava de um grupo, esperava de um núcleo, e ali estava o sonho, nosso esforço. O Senhor diz: só tem o nome do louvor, mas vai sair de um novo lugar. Isso acontece, a história se repete. Então o louvor é tudo aquilo que a gente faz. Sim. Quando todos vocês estavam aqui arrumando as coisas, desenhando, fazendo projeto, deixando a casa do Senhor linda aqui como está, a gente vê o cuidado, o zelo, que eu dou os parabéns a vocês são zelosos, né? Caprichosos com as coisas de Deus. Isso é louvor. Isso é um louvor, não é isso? Louvor, a preocupação em estudar a palavra, trazer a melhor, trazer na medida da necessidade, é um louvor. Diz que ler, né? A gente aprende lá na escola de teologia, ler a Bíblia é adoração. É um ato de adoração, além de outras coisas, como alimentar a vida espiritual poderosamente, é adoração. Então vamos lá. Então está escrito aqui no Salmo 34: em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios, ou continuamente estará em meus lábios o seu louvor. Continuamente. Aí eu remeto, vou lá no Levítico capítulo 6 e o versículo 13, na canção de Marcos Nascimento, lá nos anos 90. Fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Lembra? Antigo. Fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não se apagará. Amém, aleluia. Glória a Deus. E tem uma outra passagem que fala que vai chamuscar, mas o Senhor e vai acender. Amém.
deixamos fica ali o carvão só na brasa. Ele não está apagado, morto. Ele ainda está contínuo. Tudo aquilo que ainda existe, está ali em ação, aos olhos de Deus é continuidade. Dali Ele pode fazer o que Ele quer. Amém. Deus só precisa, na matéria humana, só do nosso DNA, para Ele criar o que Ele quiser no nosso corpo. Você sabia disso? Amém. A medicina já ganha com o nosso DNA, rastreando, fazendo, né? Marcando ali, estudando os traços do nosso DNA para grandes descobertas. Imagine o que Deus não faz com o nosso DNA, se Ele quiser usar. Maravilhas. Queridos, eu falo de um DNA de alguém que já está no caixão, está morto. Ele usa. Então a palavra do Senhor está dizendo, continuamente, é esse o tema dessa noite. O Espírito Santo me remeteu hoje à tarde, orando para vir aqui, bem suavemente dizendo, fala de continuidade. Fala a eles de continuidade. Fala. Se descansar um pouquinho, pode descansar, mas tem que continuar a viagem, a jornada. Jornada é aquilo que é contínuo. Jornada é aquilo que não para. Amém. Jornada é aquilo que desenha a história fica bonita. Fogo arderá. E depois aqui, o louvor continuamente. Glória a Deus. Estava em Minas Gerais, Pouso Alegre, semana passada. E no dia 1º, glória a Deus, eu fui orar com uma banda, um grupo de louvor, Ministério de Louvor 7AC, um dos maiores ministérios lá da cidade, e eles viajam para o Brasil, e o líder conta um testemunho maravilhoso, e o Senhor, e aconteceu algo no meio deles, deu uma tristeza, juntando com isso que aconteceu com a nação. Alguns jovens ficaram um pouquinho, e a gente estava junto, e veio uma palavra, ali eles usam o termo, a palavra rema, veio uma palavra de edificação, para a glória de Deus. Eles remarcaram uma viagem que eles já tinham cancelado. Olha o que é um desânimo. Olha o que é um desânimo quando bate. Eles falaram, vamos dar um tempinho aqui, até para a gente fazer novos projetos, economizar um dinheiro. Eu descobri que a viagem foi remarcada, ou seja, vão viajar, o ministério vai para outra cidade, outro estado, levar o testemunho e a palavra, porque chegou recursos. O recurso foi o sinal de Deus, mas o que pedia não era nem tanto recurso, porque eles iam com o mínimo do mínimo. O que estava impedindo era o desânimo que estava ali neles. E eles já mandaram um comunicado dizendo, pastor, nós vamos ali, está firmes. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Sim, amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, o que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que nós temos que pôr na nossa mente, nós temos uma atividade contínua. Eu vou só pegar em cima disso. Todo dia o jovem pega seus cadernos, sua mochila e vai para a faculdade, vai para a escola. É uma coisa contínua. É um pouco chato a repetição, mas é contínuo. E as coisas contínuas trazem bênçãos grandes. Aquilo que parece repetido, mas aos olhos de Deus é contínuo, isso traz vigor. O exercício físico, a palavra diz o quê? Que o exercício corporal ele é pouco proveitoso, mas a piedade é para tudo. Mas a analogia que ele fez ali é que tanto a
atividade, com o exercício que a gente treina para a nossa saúde, são duas coisas que envolvem continuidade. São contínuas. O que é uma piedade? É vida com Deus, vida piedosa. É uma coisa contínua. Ou no pouco ou no muito. Pegamos ali, quer ver um exemplo bem prático disso? Filipenses, capítulo 4. Está escrito assim, no versículo 12, se eu não me engano: eu sei me importar no pouco, eu sei me importar no muito. Em todas essas coisas estou instruído, tanto a ter fartura como padecer necessidade. Posso tudo naquele que me fortalece. Amém, aleluia. Amém. Não é assim? Ele diz que a continuidade gera força. Quando ele diz eu posso tudo, posso é poder. Eu posso tudo por causa dessa continuidade, no pouco ou no muito. Esse negativo com positivo gera explosão de força. Aleluia. Os irmãos entendem? Sim. A intensidade no pouco tem que ser a mesma no muito. Jesus não falou que é fiel no pouco? Né? No muito será colocado, será posto. Então, uma coisa está junto com a outra. Esse fiel no pouco que Jesus está dizendo é continue para chegar no muito. Eles não têm como chegar no muito riscando o pouco, ignorando, ou então tratando o pouco com desdém, como Jesus dizia, quando os fariseus, quando jejuavam, ficavam com aquela cara. Mas ele diz: passa óleo na testa e se alegra, como se estivessem num banquete, como se estivessem num momento de grande glória e vitória. Aleluia. Na hora da fome fica alegre, né? Mas é fiel no pouco, é fiel no difícil. E outra, é continuidade ali, é um caminho para chegar aonde tem que se chegar. Vocês estão entendendo? Amém. Vou falar de um ser nojento, Satanás. Ele dá essas ideias de primeira no grupo deles. Não é preciso pensar num grupo ali agora não. Mas tem um grupo que, como eles são sagazes, eles não param. Estão arrebentados, condenados, fadados ao fracasso, mas estão ali, são os vencedores. Então eles usam a continuidade para o mal. A continuidade dos sonhos deles não para, não. Você faz. Se como não toma vergonha na cara nunca não. Mas é porque o inferno entregou essa dádiva que é de Deus para eles. O demônio sabe, Satanás sabe, ele sabe onde está a chama do sucesso. Ele sabe. Não entrega. Vocês estão entendendo? Amém. Tanto que um grande satanista da história, Aleister Crowley, ele deu a ideia, ele era influente de líderes, músicos de banda de rock, onde tinha influência em todo lugar. Ele foi um tempo aclamado o homem mais perverso do mundo. Não tinha mais perverso, inteligente, porque ele era iluminado por Satã. Ele falou assim: vamos insistir na juventude. Sabia onde estava atirando. E não demorou muito tempo, veio Woodstock. Mexeu. Pronto, aquilo mudou de Woodstock. Eu nasci em 69. Eu nasci no ano do Woodstock. Nossa. E de Woodstock para cá o mundo não foi mais o mesmo. Sou antigo, não sou? Tu dizes. De Woodstock para cá, irmãos, até o Brasil mudou tudo, jovem. As
mulher, mudou tudo. A cabeça, aquilo foi um avivamento do mal, que bagunçou a cabeça do povo. E olha, eu vou dizer para vocês, então eles persistem muito, mas Davi, há milhares de anos, já estava deixando gratuitamente a revelação para a gente, em todo o tempo. Se ele fosse falar para nós, filhos, em todo o tempo esteja o louvor na sua boca. Amém. Continuamente esteja o propósito dentro de você. Continuidade. O segredo do êxito, da glória e da eternidade para essa vida e para a grande e eterna vida é a continuidade das coisas. É aquilo que começamos, não parar no meio do caminho. Eu comecei e não paro. Nós somos, irmãos, às vezes talvez como igreja, nós somos muito há uma palavra aí que eu poderia encaixar aqui, muito assim, em partes desanimados. Gálatas capítulo 3, Paulo diz: vocês começaram bem, mas depois esfriaram. Começaram no espírito e depois terminaram na carne. Gálatas capítulo 3, não é assim? Fala sobre isso. Começaram. Então, como igreja, desde os dias de Paulo já era detectado isso. Começa, mas não termina. Não se esforça ali. Não põe na mente, não, eu tenho que continuar isso, continuar. Eu tomei um choque com isso. Por isso hoje eu demoro a começar alguma coisa e fazer alguma coisa. Mas se eu começar, eu já estou vacinado. Agora eu vou ter que ir até o fim. Comecei. O Senhor deu o farol verde, agora eu vou. Eu sei que isso louva ao Senhor. Continuidade. Talvez quantas pessoas chegaram aqui até o pastor Vinícius, até a pastora, chegaram e falaram: estou junto com você, meu amigo, até o fim. Eu falo, porque a gente já vivenciou isso. E a gente acreditou muito, porque a pessoa ficou com lágrimas, abraçou e chorou, estamos juntos. E a gente até orou: meu Deus, mantém essa chama. Mas o pastor falou: veio uma pandemia ou veio alguma coisa forte. Irmãos, nós somos IPs da montanha. Existe arraios e trovoadas quando a gente quer. É isso? Os que confiam no Senhor são como os eternos montes de Sião, que não se abalam. Existe. O amigo fiel não desampara. Jesus disse que o Espírito Santo, ele é tão firme. Ele deu até uma dica. Ele estava falando da continuidade do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias. Então, continuamente. É contínuo, não tem esse negócio. Um tempo eu paro, um tempo vocês, que eu estou meio juro com vocês. Não, eu disse todos os dias até a virada do século. Aleluia. Ele está falando do Espírito Santo, o amigo fiel. E pessoas cheias do Espírito Santo são contínuas. Porque dá para ver em avivalistas, pessoas que oravam. Eles oravam 10 horas, 12 horas por dia. Aí alguém fala: não, é uma coisa extraordinária. Mas durante quanto tempo? A vida inteira. A vida inteira. Ficavam bem? Sim. Esgotamento físico? Sim. Mas não paravam de orar. Porque via a necessidade. Um até disse: eu quero ser uma luz completamente gasta por Deus. Era a frase dele: eu quero me gastar. Mas esses homens deixou uma marca na terra deles para sempre. E na eternidade isso, imagine como que não vai ser.
Imagine o que não vai dar depois dessa vida, esse feito. Aqui embaixo não sai mídia, não sai televisão, a história acadêmica nem toca no assunto, só nós mesmos que temos essas informações que homens que o mundo não era digno de ter. Homens, Hebreus diz, né? Homens que o mundo não era nem digno de ter um deles aqui, mas passaram aqui no nosso meio. Porque eram homens de continuidade. Homens muito contínuos. Quando eu falo homens, mulheres, homens, pessoas, porque tinha Maria Heather Woodward, orava 8 horas incessantemente. A Macpherson, uma moça que sacrificou, foi sacrificada a beleza física para ela poder ser uma missionária, porque até então a beleza física dela estava atrapalhando a obra, então ela abriu mão de tudo para poder intensamente ver o avivamento. Aileen Macpherson, e fundar a igreja quadrangular. Não é isso? E tantos aconteceu. E o Espírito do Senhor vai fazer diferente com a gente hoje? Não vai nada. Não vai mesmo. Porque a mesma chama que estava lá em 92 dentro do meu coração está hoje aqui. Eu seguro essa chama. Às vezes ela fica assim meio escondidinha, que quem olha fala, cadê chama? Mas aí, ó, daqui a pouco o menino está ardendo. Eu estou rejuvenescido. Esqueço às vezes que eu tenho 54 anos. Eu subi mesmo falando, meu tio, vai devagar, eu tenho 54. Né? Os cabelos já foram. Tem problema. Né? O vigor físico caiu algumas porcentagens. Mas a chama não caiu. A chama está aqui. Não tem uma pessoa só, duas. A gente fala com a mesma intensidade, porque onde tem um bilhão para Deus. Aqui, aos olhos de Deus, aqui, ó. Deus está olhando para esse lugar, dizendo: desse lugar eu posso alavancar o mundo. A alavanca do mundo pode estar aqui dentro. Jesus abalou o mundo com 12 e ficou 3 anos e meio com 12. Nunca aumentou o ministério dele, mas abalou o mundo com 12. Não é assim? Abala. Ele diz, porque tinha chama, a chama do líder pegou os 12. O líder era contínuo. Vamos falar de Jesus um pouquinho, né? Jesus, quando os discípulos iam dormir, ele disse: agora está bom para orar. Quando ia comer, ele disse: que tal jejuar? O homem era contínuo demais. E era todo dia, 24 horas obra, continuidade. Vamos falar aqui bem um pouco grotesco. Se não matassem Jesus, ele não ia parar. Ele disse, né? Bebo. E olha que ainda lá na cruz, ele dá para continuar mais um pouquinho. Hoje mesmo está comigo no paraíso. Continuidade. Eu sempre falo para Deus: Senhor, eu quero andar até no último dia de vida. Eu quero minhas pernas, Senhor. Eu gosto das minhas pernas. Porque, olha, eu olho tanta gente que já não anda mais. Ou cadeira de roda, ou cama. Aí isso me mexe comigo. Eu falo: meu Deus, eu quero minhas pernas. O poder de Deus entra aqui nessas pernas aqui. Aí o Espírito Santo fala: então faça pronto, cuida bem delas, né? Alimentação, exercício, um pouquinho, né? Dentro do limite. Irmãos, por quê? Porque eu acho o ato de andar uma dádiva de Deus, a gente poder se locomover. Eu gosto do movimento, movimentar. Quem não gosta, né? Movimentar.
Tem pessoas que têm pernas boas, mas não querem andar. A gente quer andar até o último dia, mas não porque a gente tem medo de ficar inutilizado. Mas eu coloquei isso em segundo plano, porque no meu primeiro plano é que eu quero ser contínuo. E quando eu falei para Deus eu quero minhas pernas, eu não falei que Ele tem uma obrigação em cima de mim. Eu quis dizer que as minhas pernas espirituais, principalmente, não vão parar. Ou seja, o meu ser, o meu homem interno, esse tem que ser contínuo, porque o vigor vai diminuindo fisicamente. Ainda que o homem interior se deteriore, se corrompa, o interior se renova. O interior é constante de dia em dia. Esse se renova é continuidade. Entendeu, meus queridos? Amém. Glória a Deus. Olha, ainda mais uma coisa aqui que eu preciso passar. Eu louvarei ao Senhor continuamente. Meu louvor, o louvor estará nos meus lábios ao Senhor, continuamente, contínuo, e continuidade, estarei a gente se alegrar. Salmo 103 está escrito: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele não está falando para Deus, ele está falando para a alma dele. Não é isso? Ó minha alma, seja contínua, não esqueça. Amém. Que você pega no contexto ali, e tudo que há em mim bendiga. Esse tudo está relacionado a tempo e espaço que ele faz. Tudo aquilo que ele move continuamente tem que estar louvando ao Senhor. E eu não posso esquecer, porque o combustível do contínuo é a memória. E o que eu trago à memória, além de esperança, traz combustível para eu avançar. Aleluia. Continuidade. Jeremias diz: traga à memória aquilo que me dá esperança. Então, Davi está dando uma pincelada. Ele está dizendo para a gente continuar andando e tendo força para ser contínuo, é não esquecer dos poderosos feitos de Deus na história. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu não posso esquecer dos poderosos feitos. Salmo 103 fala isso. Né? Tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Ou seja, tudo que o Senhor plantou dentro de mim, pela ação da minha memória e pela ação sobrenatural do seu Espírito. A minha memória aciona o sobrenatural. A tua memória, grava bem essa frase, sua memória aciona o sobrenatural. O que a gente puxa na memória aciona uma grande ação de Deus. Lembra quando o livro estava esquecido no tempo? E quando lembraram de ler, Sim. o avivamento aconteceu? Sim. Está na Bíblia. Aleluia. Sim. Lembra? Toda vez que alguém lembrava, peraí, estou lembrando aqui, a viúva, ali em Sunem, ela lembrou, peraí, tem um profeta, um homem chamado Eliseu, que andava com Elias que era mentor do meu marido, que morreu, meu marido e mandou chamar. E quando Eliseu ouviu que a mulher lá de Sunem era um dos alunos de Elias, da escola de profetas, ele falou: rapidamente eu vou atender. É servo, é irmão de sangue. Irmãos, esse coração que tem que ter, quando o Vinícius falou: varão, quando você pode vir, eu falei: já, quarta-feira estou aqui. Poderia vir num domingo, num dia, né, mais assim, onde tem mais gente à vontade. Eu
eu já quero ir mais rápido possível, quero entregar o manto ali. Eita. Vim para cá igual Eliseu foi para a casa da viúva. Uma pressa grande. Quando ela menos esperou, Eliseu já estava na porta da casa dela. Eliseu estava lá. E Eliseu quase poderia ter dito a ela: lembraste bem, fizeste muito bem de chamar, porque teu marido foi um homem de Deus, serviu bem. Talvez estudiosos dizem que ele foi morto por Acabe, né? Aqueles profetas ali foram pegos por Jezabel, colocados nas masmorras do palácio. Ela teve uma perda irreparável, mas o homem de Deus, o Senhor foi lá reparar. O Senhor diz: eu sou Deus de reparação. Eu vou reparar esse lugar. Amém. Na verdade, ele já começou a reparar. Algumas coisas ele já está sinalizando aqui, pastor e pastor, que ele está reparando. E agora na última casa vai ficar melhor. Vai ser mais bonita do que a primeira. Porque na reparação vem a excelência. A excelência vai aparecendo. Na reforma, quando Martinho Lutero entrou uma reforma na igreja, a igreja ficou bonita demais. Ficou bonita. Muitos monges católicos reconhecem: foi bonita a ação de Martinho Lutero. Foi útil, foi necessário para o mundo. Lá no clero romano falam-se isso. Ainda que alguns poderosos falam: Martinho Lutero foi uma praga que apareceu na igreja. Mas um grupo fala: foi um reformador de primeira linha. Glória a Deus. Deus usando um homem para a reforma. Deus só precisa de um homem. E Candaramanagaço. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Senhor diz: traga a memória. Eu quero que vocês trabalhem com a memória. Alguém vai dizer: não, mas já passou. Ele diz: o que vocês trazem, o que vocês trouxerem à memória não é passado, é presente, é real, porque eu estou lá atrás e estou aqui no presente. Aleluia. Passado é aquilo que Satanás foi glorificado, está morto e esquecido. Pecado é passado. Mas os poderosos feitos de Deus nunca é passado, é sempre presente. Se falarmos do mar vermelho que abriu, a sensação é presente, é real. Aleluia. Para o dia de hoje, porque é presente. E o Senhor diz: traga à memória alguns feitos que eu fiz no meio de vocês ao longo dos anos. Rica da traga à memória, pastor Vinícius, algumas coisas. Comece, se precisar, até panfletar, ou seja, se precisar, até fazer um book de história, um book da igreja, de história da igreja aqui, com fotos, com maravilhas que aconteceu, como você fez na jornada do seu livro. O Senhor disse: foi ótimo isso, é trazer à memória coisas. Essas coisas poderosas que Deus traz à memória, continuamente essas coisas têm que estar vindo no nosso meio. Pode trazer à memória. De tempo em tempo, quando eu estou em algum lugar ministrando, eu lembro que eu fui para uma guerra espiritual num lugar e tinha, poder dizer assim, quase que parecido com um gadareno, um homem tão grande, endemoniado, só de bermuda e todo mundo correndo. Ele se manifestou dentro de uma casa onde ele estava fazendo um culto. Dentro de uma casa, meu Deus, cheio de criança. E alguém já tinha dado tinha passado uma prévia, uma cuidado, fica difícil. E eu não sabia, tinha falado com um obreiro. A primeira pessoa que foi orar foi ele. Eu já fui com sede no bote. Ai, meu Deus. Eu não sei nem com a mão, só de chegar em branco caiu. Já caiu
Aí todo mundo já começou. Aí todo mundo já. Teve gente que até já foi para a rua, que já sabe que o estrago que ele faz. Ele começou igual cobra no chão. Meu Deus. Eu saio daí. Todo mundo sai. E dava risada. Eu lembro que ele ficou de pé. E quando ele ficou de pé, tinha um vaso de planta assim, com terra. Ele deu um soco e estourou aquele vaso. Eu já pensei logo na minha cabeça. Eu falei, misericórdia. Quando o pessoal viu aquilo, foi todo mundo na rua. Ninguém ficou mais dentro de casa. Até eu. E, irmãos, a rua mais lotou. Começou vizinhos vir. Lotou. Meu Deus. E aqui. Eu falei, Deus, estou 40 dias no monte, estou em jejum todo dia. Chegou o dia da minha vergonha mesmo. Que não dava para expulsar. Ele não. Ali, algumas seria paranoica, mas eu sabia que era demônio. Algum falou, ele não é demônio, isso daí é dele. Como do homem, o jeito que ele estava no chão igual cobra. Não era. Era um demônio, era legiões. E ele veio para a rua e só via gente correndo. E nessa correria, o monte das pessoas de casa começou a sair para fora. E juntou muita gente. Aí chamaram a polícia. A polícia ia demorar muito. E ele estava ali. Aí eu sei. De longe assim, ele ficou olhando para mim. Aí eu já me armei assim, né? Eu olhei para trás, não dava para. Tinha que me preservar, né? E queridos irmãos, aí eu lembrei da palavra de Deus, que Jesus Cristo é superior aos anjos e aos demônios. Só veio assim, ó, Jesus é superior. Eu falei, em nome do Senhor Jesus, você vai ser. Você não é maior que Jesus. Se for, você pode acabar com tudo agora. Ele recuou e eu avancei. É assim, né? Quando eu vi que ele deu fez assim, ó. É isso de novo que eu vou falar para você. E fui andar na direção. Aí tinha umas irmãzinhas, escutei no fundo dessa, ai meu Deus. Vai que o inimigo está enganando, pega o pastor pelo pescoço. Era evangelista. Aí eu fui na direção dele. Ele entrou debaixo de um carro. Eu não lembro que carro que era. Ele entrou. Ficou embaixo do carro. E ele fez assim com a mão e levantou igual um macaco hidráulico. Levantou as duas rodas do carro. Aí todo mundo falou, não, isso aí é crê em Deus Pai, isso é coisa ruim. Ele levantou, tinha muito católico ali, né? Eu escutei essa frase, crê em Deus Pai, isso é coisa ruim. Ele levantou o carro, olha a força que tinha. Mas aí até então, quando eu vi que ele entrou embaixo do carro, eu vi que ele estava já fugindo, era fugido. Aí eu peguei nos pés dele. Em nome de Jesus, você não é maior que o Deus que me enviou. Aí comecei a soltar, foi só memória. Você não é maior do que aquele que abriu o mar vermelho. Você não é maior do que aquele que honrou José no Egito. Você não é maior do que aquele que expulsou você do Gadareno. Você não é maior do que aquele que ergueu na cruz no terceiro dia, ressuscitou. Só memória. Só via ele tremendo para ajudar assim. Tremia. Amoleceu. Mas foi coisa de 20 minutos só trazendo memória bíblica. Que o senhor não conhece essa Bíblia? Palavra. Aí amoleceu. Aí eu tentei puxar, o homem era pesado. Aí as pessoas me ajudaram a puxar. Aí fiz uma oração para a mente dele abrir. Saia da mente. Abriu a mente. Começou a chorar igual uma criança.
Até então a rua estava formigando de gente. Aí eu falei para o menino que estava comigo, pega o violão, pega uma Bíblia, vamos aproveitar esse povo. Começamos, vamos cantar igreja, vamos cantar, porque olha, aconteceu um milagre aqui, nunca mais vai acontecer isso pessoal. É mesmo? É. Fizemos o maior culto no Jardim Peri para a glória de Deus. Nossa, aleluia. Glória a Deus. Eu vou esquecer isso? Nunca. Irmãos, a gente que passa por uma coisa dessa, quando lembra, a gente não tem medo de mais nada. Se aquele homem desse um só menino jogava longe, ou fisicamente, mas o que estava espiritualmente aqui era poderoso. Eu sempre remeto o mesmo Deus que operou naquele dia, que está comigo, estava lá, age aqui hoje. E essa legião, como uma serva de Deus que o Senhor revelou para ela, revelou esse espírito de Leviatã que está no Brasil. Leviatã, essa potestade de Leviatã vai cair. Aleluia. Eu sozinho não encaro essa potestade, mas tem milhões de pessoas orando. Junto com os milhões, todo dia eu falo para essa potestade: você não é maior que um Cristo. A hora que Ele quiser agir, Ele te derruba. Amém. Ele derruba. Quando chegar o tempo determinado, pela palavra e pela onisciência divina, porque onipotência é fato, te derruba fácil. Onisciência, saber o tempo e a hora para isso acontecer. Você fica preparado, você vai cair. Por enquanto Deus está fervilhando, está dando continuidade nas orações e formando uma brasa maior. Espírito de Leviatã vai cair da nossa nação. Amém. Vai. Aleluia. Vai cair em nome de Amém. Jesus. Amém. Isso aqui será a maior nação cristã do mundo. Amém. Tem falado isso em todo lugar. Vai ser. O nome do Senhor. E a gente é contínuo quando a gente lembra. Só de eu falar aqui agora para vocês, já senti uma unção. Contar essa história desse homem que levantou o carro. Já me deu, porque, irmãos, a gente precisa trazer à memória essas coisas. É o nosso registro. Não é a nossa carta na manga, não, mas é o nosso troféu, é o nosso triunfo. Em nome de Jesus. Né? Ah, mas águas passadas não voltam mais. As águas do Espírito Santo, você não sabe o movimento delas. São diferentes dos rios da terra. Diz que os rios de Deus, eles correm para cima. Né? É diferente. Brota do altar, brota para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita. Imagine a água correndo para a lateral, assim, ó, em linha reta para lá. Alguém já viu isso? Cada amiga. De repente, se ela invocar mais, ela corre para cima, como se o vento estivesse jogando ela para cima. Os rios de Deus são diferentes. Então, no nome do Senhor Jesus, para encerrar, o Senhor diz: eu quero continuidade. E Ele pede sempre para mim. Eu olho aquilo que Deus requer de mim. Quando Ele fala de continuidade, é exatamente naquilo que eu estou escurecido. Naquilo que Ele diz: vou dar um tempo, eu vou parar. Ele fala: você vai dar um tempo só porque um monte de gente falou, só você sozinho está fazendo isso, ou só um pouquinho. Aí Ele diz: eu dei ordem para você parar. Porventura eu falei para você deixar a chama apagar? Continue acendendo a chama. Continue com o mesmo fervor. Continue com a mesma garra. E camarada, alguém sempre vai ter gente dando risada de você. Vai dizer: você é bobinho demais, você é inocente. O Senhor diz:
mas uma outra parte vai se assustar com a sua perseverança e continuidade. Vai dizer: eu tenho medo. Eles já falaram uma vez: eu tenho medo desses homens contínuos, desses perseverantes, porque a promessa é essa: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Será vitorioso. Oh, glória a Deus, Pai. Oh, Amanakas. Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. Zoom maior para mim, por favor, querido. Bate mais uma vez. Não sei se vai ser bom, se não fosse bom. Louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o meu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Aleluia, engrandecer. Engrandecer ao Senhor, engrandecer ao comigo, e todos a honra exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecer o comigo, e todos a honra exaltemos o nome seu. Pai querido, entreguei aqui, Pai, ao Senhor. Eu tenho certeza que veio pelo teu Espírito para comunicar que o Senhor quer que continue na mesma intensidade. Eu sei que os ânimos, eu sei que às vezes nosso vigor passa a ser bombardeado por tantas coisas, mas o Senhor é reparador. O Senhor falou aqui que o Senhor repara ânimos, repara vigor, o vigor que foi abalado. E continuando, meu Pai, louvado seja Deus, porque o maior teste do nosso sacerdócio está nisso, está em continuar. Pois o reino não vai parar, o evangelho não vai deixar de ser pregado, nada vai parar a igreja, nada vai parar o seu povo, nada vai parar os teus filhos, e cada
Somos exércitos de um homem só, Jesus Cristo. Exército de um homem só, Jesus Cristo. Jesus Cristo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. O exército da terra pode não conseguir, mas o do céu consegue. O do céu consegue. O do alto consegue. É o nosso refúgio. Em nome do Senhor. Pastor Vinícius, vai, filho. Vai com esse sonho. Vai com essa ideia que o Senhor colocou no teu coração. Invista nos jovens. Invista no ensino. Invista. Gera esse sonho. Senhor, me dê condições para abrir escolas, para formar jovens, formar crianças, porque a gente pensa que não vai dar tempo, mas o Senhor diz: eu alargo o tempo, eu estico o tempo. Quando eu vejo que tem sonhos nobres, eu estico o tempo. Quantas vezes Deus estendeu o tempo, Ele alargou o tempo para poder gerar os nossos sonhos. Em nome de Jesus, vai, filho. O Senhor diz: eu te dei saúde, eu te dei força, eu te dei visão, eu te dei uma coragem que poucos sacerdotes têm. O Senhor diz: com a pouca força que você tem, você já fez grandes coisas. Alguns têm tanta força, têm tanto recurso e não fez um terço do que você já fez. Você é Filadélfia. Essa igreja é Filadélfia, mesmo tendo pouca força. Aleluia. Aleluia. Foste fiel a eles, fiel com o projeto, fiel com o sonho, com o propósito. Continue no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu não sou digno de estar aqui. Obrigado, Pai. Não somos dignos de ver essa beleza. Não somos dignos do Senhor abrir tanta coisa num só culto. E às vezes você não abre tanto assim quando a igreja está lotada. O Senhor fica, deixa no superficial um pouco, mas com as pessoas contadas a dedos, as pessoas da estrutura e da base do teu ministério aqui, o Senhor rasgou nessa noite. O Senhor não deixou de anunciar nada do que precisamos. Oh, glória a Deus. E camarada, porque Deus não precisa de uma multidão, precisa desse número que está aqui. Esse número Deus pode mover até para a Europa. Desse número eu posso alavancar uma igreja de avivamento lá na Europa. Daqui. E o Senhor já falou do leste europeu. Eu não esqueço daquela palavra de conhecimento. Teus filhos vão ver, meu Pai, a ação do Espírito Santo brotando aqui e daqui mexendo lá na Europa também. É promessa. Hoje o inimigo diz: cadê os sonhos? Acabou tudo, não tem mais como. Mas eles não sabem que o Senhor nos deu uma arma nessa noite, chamada continuidade. E o Senhor não só ordenou que continue continuamente, mas o Senhor deu o combustível. O Senhor mandou a unção da continuidade. A unção da continuidade está aqui. A unção do continuismo de tudo. A unção da perseverança, da garra. O Senhor diz: eu só acrescentei porque sempre esteve com vocês. Sempre esteve. Tudo que vocês colocam em pauta, vocês ficam firmes. Vocês batem forte num sonho e num propósito. Sonhos e propósitos tem que bater
aqui, meu Deus do céu. Que unção que está aqui nessa igreja. Que unção. Não é todo lugar que Deus manda. Existe unção diferenciada para cada lugar. Algumas igrejas Deus não pode mandar essa unção. Eles não podem, não conseguem receber. Não vão conseguir suportar. Mas aqui consegue suportar. Consegue receber uma nova unção. Essa unção está aqui. Vamos filhos. O Espírito Santo está dizendo: vamos filhos, mas vamos com alegria. Vamos conquistar se tivesse tudo certo. Porque já está certo. No reino de Deus. No reino de Deus já está certo e já está liberado. Já está certo. Os campos estão maduros. O Senhor diz: esse é o melhor momento para fazer a obra de Deus. O que está acontecendo no mundo e no Brasil é o melhor momento para o reino de Deus. É o melhor momento, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do avivamento. Ele diz: eu esperei o pecado crescer demais nessa nação, agora eu vou entrar com a minha graça salvadora. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Deus maravilhoso, Deus de maravilhas. Eu estou andando mais um pouco, eu não posso parar, irmãos. Eu estou tentando aqui parar, eu tenho que ter mais ainda uma coisa. Só mais um minuto, fique conectado. Oh, que coisa linda, está descendo na lateral direita da igreja e da esquerda. É uma representação nas duas colunas da igreja aqui. E o Senhor diz: eu instalei vocês aqui na região da Água Fria, porque aqui precisa de vocês. Vários braços do satanismo estão nessa região, e só vocês conseguem estar aqui no meio. Outra igreja não subsiste aqui, só vocês subsistem aqui, porque tem essa unção, porque tem essa liberação divina em direção a vocês. Há uma liberação. Ele diz: só no louvor você já prevalece. E quando entra então a palavra e o jejum, o Senhor diz: eu mudo a atmosfera espiritual dessa região. Eu entreguei, o Senhor diz, essa região nas tuas mãos, homem. Toda essa circunferência desse bairro, dessa região, está em tuas mãos. O Senhor diz: os poderes têm que esperar e aguardar para ver o que eu faço aqui neste lugar. Para eles poderem agir, eles têm que esperar o que eu libero para você. E não será só num bairro, será em grandes extensões. Em grandes extensões, quando eu formar um exército maior contigo. Alguns não entenderam a visão ainda. Se eles entendessem, eles continuariam. Eu não mandei eles pararem, eu não mandei eles mudarem, era para continuar. E tu continuou, porque tu sabe como é grande. E cada eu vivi a ti, e ando irmã. Mas alguns virão até a ti e te abraçarão e dirão: agora eu entendi, meu irmão, eu entendi, Deus falou, me orientou. E eu oro, e eu abençoo, e eu peço a tua bênção, e eles vão pedir a bênção para que eles continuem
aonde parou também lá. E haverá continuidade. Pois aonde parou deve haver continuidade. Coloca nas mãos dessa moça, Pai. Coloca nas mãos dela. E você é especial para Deus. Muito bom. Porque o teu nascimento foi marcado com algo muito forte. Na verdade, não era nem para você vir, mas você veio como uma emergência. A tua vinda nesse mundo foi uma ação emergencial. E Deus vai te usar no socorro e na emergência. Pois uma oração tua livrou um lugar. Foi oração de emergência. Eu quero continuidade numa coisa. Continue ouvindo. Continue vendo o que eu faço na história da sua família. É para você também. O que eu fiz na vida da sua irmã vai se repetir, vai ter continuidade em você. O Senhor diz, vai ecoar com o poder da sua vida. O inimigo já falou, ela é diferente, ou é só para ela, da minha parte acho que é outra coisa. O Senhor diz, a continuidade é a mesma. O propósito, os dons e os talentos são diferentes, as operações são diferentes, mas a continuidade é a mesma. Envolve ela, Espírito Santo. Oh, glória a Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vem esse jovem aqui também. Vem cá. Usa, meu Pai, essa vida, isso. Lá na escola, no bairro, no meio dos amigos, no meio das pessoas, no meio de todos. Usa essa vida, Pai. Usa com poder, para a glória do Senhor Jesus, com ousadia. Usa, Deus. Tem uma habilidade sobrenatural aqui. Tem. Foi aperfeiçoado nesse lugar. Já tinha desde o nascimento, mas foi aperfeiçoado aqui na Rafa. Oh, glória a Deus. E não pode se perder. Isso aqui tem que crescer. Pai, cresça. Cresça muito. Deus, não vai ser rápido, atropelado, bagunçado. Será lento e poderoso. Devagar e perfeito. O Senhor diz, porque eu trabalho também a longo prazo. Faz, meu Pai, perfeitamente. E guarda a saúde dessa criança. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Senhor, o que Ele falou com você é muito forte. E essa noite a tua responsabilidade cresceu. E cresceu com gratidão. E cresceu dentro do teu coração, não como uma imposição, mas teu Espírito falou a mim agora há pouco: Senhor, eu tenho que fazer, me doar mais ainda. E eu te ouvi, eu vou te ajudar. E tu vai conseguir fazer coisa que tu não fez ainda. Tu vai conseguir fazer. Vai sair do papel. Vai sair só dos pensamentos. Vai pular, saltar para as ações agora. Saltar, porque é tempo para isso acontecer. E Deus da glória,
Deus da paz. E calamarás. O Senhor vai levar teus servos em lugar com muito poder. E o Senhor diz lá, você vai como uma esponja. Isso você vai absorver e vai transpirar aqui. E vai transpirar dentro desse sonho, dentro dessa visão. É assim que eu faço. E eles não vão poder negar tachos de água para você. Eles vão dar tudo que você pedir. Tudo. Tu vai lá como enviado e mensageiro. E vai dizer, eu quero isso, preciso disso e mais disso. Lá está na minha terra. E tu vai trazer para essa terra tudo que eu te der naquele lugar. O Senhor diz, ouro, prata, azeite, mirra, incenso, vai trazer do bom e do melhor. Aguarde. Deus da glória, Deus da misericórdia. Obrigado, Espírito Santo. Que momento lindo, que momento nobre, que momento especial. E Câmara, ele diz, o número que está aqui é perfeito, é exato. Não poderia ser menos e nem mais. Amém. Amém. Eu duvidei, o número de governo eu fechei com o meu Espírito Santo. A 12ª pessoa aqui, com poder, com glória. Alguns até queriam vir hoje. Eu falei, o espírito deles é reservado. É reservado para um grupo e para uma missão especial. Vocês ainda não podem suportar o que eu vou falar lá hoje. O Senhor diz, nos outros dias eles virão aqui. E vocês vão olhar para o rostinho deles e vão se alegrar. E vai dizer, que amor que Deus tem. Que amor. Preservando, porque não são todos que podem suportar. Mas quem está aqui suporta. Suportará ainda. E receberá missões grandes. Em nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Te louvamos. Te adoramos, pois não brincamos com as coisas do Espírito. São santas demais, são profundas e perfeitas, e é para a tua glória, cada passo e cada palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Oh, aleluia. Amanai. Libera as águas agora, Senhor. Libera as águas agora, Espírito Santo. No nome de Jesus, costura esse coração. Costura agora, Senhor. Tira toda a massa. Tira toda a massa. Tira toda a raiz. Eu sei que é muito importante. Se ela puder receber agora, meu Pai, a abertura para o acontecer de Deus já é maravilhoso. Libera ela, libera a tua filha, tudo que ela está precisando da sua parte agora. Agora, uma
uma unção de liberdade. Ela está pedindo liberdade para poder fazer uma coisa, ou seja, há uma muralha na frente dela, há um empecilho aí, mas eu sei que até nisso Deus tem propósito, porque é um tempo determinado só que isso vai ficar na frente. O Senhor disse: você vai estar livre, você vai estar livre, você vai conseguir. Ai, Ana Maria, que vai lá, libera, Jesus, aí, libera para ela passar, libera, Espírito de Deus, para a tua filha passar, atravessar, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, seja abençoada, tudo que ela pôr as mãos, os pés nela, nessa terra, o Senhor diz: é uma terra que eu te coloquei, manda leite e mel nessa terra, constantemente. Oh, glória a Deus, é uma terra da promissão, é daqui que saem as maiores promessas. Oh, glória a Deus, ajuda, abençoa sua filha, honra tua filha, honra, porque é um dia especial, Pai.